vamos ver. Onde que a gente fixa um comentário? Eu nunca lembro. Isso daqui é... acho que é aqui. Peraí, deixa eu ver. Não. Nossa, eu não lembro. Que coisa. Filho. E vamos lá. Publicar. Vamos ver se eu consigo fixar. Não consigo fixar. Não lembro. Como que faz pra... aqui. Opa! Não lembro. Pronto. Maravilha. Vamos esperar um minutinho, então, para começar a falar sobre seletividade alimentar, sobre dificuldade alimentar, com o nosso tema de meu filho não come. Mais um minutinho e a gente já começa. Queria muito saber como que fixa, mas eu não me lembro. Não lembro como faz pra fixar, mas tudo bem. Deixa o comentário aí e aí a gente vai falando. Hoje a gente vai conversar então sobre esse tema que é um tema que angustia, né? Eu acho que a palavra certa é essa, aflige, angustia muitos pais, né? Como nutricionista, eu vejo aqui no consultório que é uma das principais causas aí que fazem os pais procurarem uma nutri para passar aos seus filhos, é a recusa alimentar, é a dificuldade alimentar. Então, é um tema que sensibiliza muito a família e é um tema que eu acho que é muito importante de ser falado. Bom, vamos lá, vamos começar então. Então, quando a gente... Primeira coisa, né, que eu acho que é importante a gente falar e quando trazendo para esse tema do meu filho não come. Então, a primeira coisa que é importante da gente conversar e definir e falar mesmo é definir os termos. Quando a gente vê por aí na internet, a gente vê muita gente falando: meu filho tem seletividade alimentar, né? Ou meu filho é chato para comer, meu filho tem dificuldade alimentar. Então, existem muitos termos que estão aí por trás desse comportamento alimentar que eu acho que é importante a gente definir. Então, a gente sabe hoje que existe a seletividade alimentar, que é quando eu tenho ali uma criança que tem... essa criança seleciona os alimentos para comer, né? Então, ela seleciona mais do que as outras crianças. Mas ela come pelo menos ali, eu coloquei aqui do lado do roteirinho para eu não esquecer de nenhum detalhe para vocês, mas ela come por ali pelo menos de 20 a 30 alimentos, então ela tem um repertório até que bom ali, mas ela seleciona muito o que ela come. Aí a gente também tem o termo dificuldade alimentar, que é quando essa criança ela tem dificuldade em comer. Então é uma criança que tem um repertório menor de alimentos que come, não são 20 a 30, geralmente essa criança que tem dificuldade, ela come de 5 a 10 alimentos só, e ela tem, como o próprio nome já diz, dificuldade. Então, por exemplo, é uma criança que seleciona a marca. Então, se a mãe sempre comprou a marca de pão X, de repente ela mudou porque não tinha no mercado. Essa criança pode ter dificuldade em aceitar. É uma criança que começa a ter dificuldade em comer socialmente, né? Então, quando vai sair, tá junto em festinha, por exemplo, tem dificuldade de comer. Uma criança que não participa mais das refeições feitas em família.
porque o momento das refeições vira ali um grande estresse. Então, essa criança a gente classifica ali como dificuldade alimentar. E também a gente tem o que a gente chama de seletividade fisiológica, né? Que é aquele período ali que é próprio da infância em que a criança começa a selecionar mais ali os alimentos. Geralmente esse período se inicia ali por volta dos 18 meses, 1 ano e meio, que a gente fala que o bebê fica gourmetizado, então ele começa a selecionar mais e fica super intenso depois dos 24 meses, que pode durar até 4 anos, que a gente sabe ali que é a fase de desenvolvimento da criança e do bebê que está muito marcada pela aquela busca de autonomia, entender quem ele é. Então, isso também pode ter reflexo ali nas escolhas alimentares. Então, a gente tem basicamente essas 3 classificações, tá, gente? Seletividade, que é onde eu seleciono mais, e aí geralmente meu filho aceita uma quantidade até de 20 a 30 alimentos. Dificuldade, que aí é um repertório bem menor, meu filho aceita de 5 a 10, eu tenho dificuldade em convívio social, né? Então não come junto com outras crianças, não faz mais a refeição da família, o momento da refeição vira aquele estresse. E a seletividade fisiológica. Eu não gosto de falar seletividade fisiológica, mas eu acho que é um termo que ajuda a gente a entender o momento ali, que geralmente acontece ali por volta dos 18 meses e pode durar até 4 anos, que está refletindo o momento cognitivo, de comportamento daquela criança, certo? Mas o que eu quero trazer aqui, gente, é que independente se o meu filho tem dificuldade alimentar, e eu acho que aqui, né, nessa nossa conversa, a gente pode até falar desafios alimentares, que eu acho que fica mais fácil. Mas independente da classificação, né, que a gente dá pro meu filho, a gente tem que encarar o comportamento alimentar, a gente tem que olhar o comportamento alimentar do meu filho como algum sinal que ele está me dando, né? O que eu acho importante, né? Eu gosto muito de falar isso, eu já falei outras vezes aqui. Então, assim, é muito comum a gente ver, né, pessoas falando: ai, o meu filho é chato para comer. Ai, tem alguma coisa de errado porque ele não come. Ai, ele precisava comer. Então, como se o problema principal fosse a recusa alimentar. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês hoje aqui nessa conversa, que a recusa alimentar é um comportamento que o nosso filho tem. Só que assim, a gente tem que entender o que está por trás desse comportamento. Porque a gente sabe que em crianças, em bebês, comportamento significa um sinal, significa alguma coisa que aquela criança, que aquele bebê está querendo dizer pra gente e não sabe ainda comunicar. E eu acho que quando a gente tem esse olhar de que o comportamento é o sinal de alguma coisa, essa recusa alimentar é um sintoma de alguma coisa, tira um pouco a carga tanto da criança quanto dos pais. Porque o que eu vejo aqui, gente, que vira uma bola de neve, uma zona tudo. Porque a criança começa a parar de comer. Os pais começam a ficar desesperados. Começa a ficar desesperado porque a criança não está comendo e tem medo, né, de não crescer, de não desenvolver. Começa a ficar desesperado porque, querendo ou não, existe essa carga, né, de tipo, eu tenho que fazer meu filho comer. Então, além de ter pensando nos pais, toda essa questão do tipo, eu tô preocupado porque meu filho não tá comendo, porque eu tô com medo que ele não se desenvolva bem, ainda tem essa carga do tipo, putz, eu não tô sendo uma boa mãe, eu não consigo fazer nem meu filho comer. E tudo isso vira sabe aquela bola de ferro pesada? E fica um processo muito ruim, tanto para a criança quanto para os pais. E é aquele estresse, né? Criança chora, criança não come, pais desesperados, obriga a comer. Vira um negócio assim, é super comum em consultas em que
a motivação da consulta, da marcação é a recusa alimentar, pais chorarem na consulta porque fica um processo muito difícil. Então, quando a gente tem esse olhar, tá, o meu filho recusa o alimento, mas isso é um sinal de alguma coisa, tira uma carga louca, tanto do ombro dos pais quanto do ombro da própria criança, certo? Então, o que eu quero trazer aqui, que eu gosto muito de falar, de fazer essa analogia, como várias coisas, né, a gente vê por aí, mas do iceberg, né? Então imagina só aquele iceberg que todo mundo já deve ter visto alguma foto aí na internet do iceberg, né? Então, quando a gente pensa lá no iceberg, o comportamento, a recusa alimentar, o não comer é a ponta do iceberg. E para a gente conseguir ajudar de fato o seu filho que não come, a gente tem que entender o que está lá embaixo da água. Que aí sim, de fato, a gente vai conseguir ajudar essa criança, esse bebê, certo? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês. Acho que não. E aí, gente, quando a gente tem esse olhar, a gente também começa a mudar o pensamento. Porque às vezes também é o que eu vejo. A criança não come. Gente, existem muitos pais que rotulam a criança porque ela não come, né? Porque ela tem esse desafio alimentar. E aí começa aquela coisa, né? Ele é cheio de frescura, ele não come. Ai, que frescura, vamos comer. Você precisa comer, sabe, assim? Ou se não, tá lá a conversa, né? Na pracinha, a pracinha das mães ou na escola. Ai, meu filho é tão chato. E fala isso na frente da criança. Meu filho é tão chato pra comer, não come nada. Ai, como é chato. Ai, meu Deus, fica cheio de frescura, nunca come, sabe, assim? Então, cheio desses rótulos. E a gente precisa ter um olhar gentil para os nossos filhos, porque não é frescura. O seu filho que não come, que se recusa a comer, ele não tem esse comportamento porque ele é fresco, porque ele quer te tirar do sério, porque ele quer te desafiar, porque ele quer mandar em você, porque ele quer mandar na casa. Que mais? Eu coloquei uns exemplos aqui para eu lembrar tudo, né? Para eu falar para vocês. Porque ele quer dominar a casa. Não é isso. Não é isso, gente, de verdade. A criança que não come, ela não come porque tem outros motivos, que é aquilo que eu falei, do que tá por debaixo ali da água do iceberg. Então, por favor, gente, não rotulem o filho de vocês. Não fica espalhando para todo mundo, dizendo na frente dele que ele é chato, né? Que ele não come, que ele é fresco, ou na hora ali da refeição, exigindo, falando que ele é fresco. Ah, que frescura, para de frescura, come isso. Tem tanta gente que não tem comida e você aí fazendo essa frescura, porque é muito além disso. Comer nessas crianças é ruim, causa desconforto. E aí a gente vai falando mais pra frente, eu vou falar um pouquinho pra vocês, a gente vai conversar, porque o que acontece, né? Por que tem esse desconforto? Mas ter esse olhar que a criança não come porque é um sinal, e provavelmente um sinal de desconforto, de ser ruim, certo? Imagina só, você aí, mamãe, papai, adulto, crescido e tal. A gente trabalhando, tudo bonitinho. E aí eu caí e quebrei a perna. Quebrei a perna, tá doendo, tal, precisei ficar afastada. Imagina só que o seu chefe te liga e fala assim: ah, menina, você quebrou a perna? Tá falando que não tá conseguindo andar? Ah, para de frescura. Para de frescura. Pode vir, vamos lá, vamos levantar, isso é frescura. Você tá querendo mandar na empresa e não funciona assim. Vai, levanta, para de frescura, vamos tentar andar, vai, devagarzinho, eu sei que você vai conseguir. Vamos tentar andar. Tenta andar que você vai fazer seu chefe feliz. Vai, vamos tentar andar. Não quero ver frescura, vem pro trabalho. Gente, isso parece incabível, né? Quando a gente pensa em outra situação. Mas a gente acaba inconsciente, né, sem querer, fazendo a mesma coisa com os nossos filhos. Os nossos filhos sentem desconforto para comer, por isso que não comem, certo? Ai, é difícil, né? Eu sei que é.
Mas quando a gente tem esse olhar, fica um pouquinho mais leve, bem mais leve. Então vamos lá, gente. Baseado nisso tudo, eu acho que a gente já teve uma boa base para começar a discutir sobre o que a gente vai fazer, né? Com o nosso filho que não come. Primeira coisa, baseado nisso tudo, agora eu já sei que a recusa alimentar é um sinal de que alguma coisa não está certa. Então, a primeira coisa que a gente tem que parar de fazer, que você tem que parar de fazer com o seu filho que não come, é obrigar ele a comer, certo? Obrigar uma criança a comer não trata a seletividade alimentar. Tudo bem? Isso é muito, muito importante, gente, entender isso. Quando eu digo, gente, que você tem que parar de obrigar o seu filho a comer, não significa que eu tô dizendo pra você largar a mão. Ah, para de insistir. Larga a mão disso aí, deixa ele comer o que ele quiser. Não é isso, não. Não é isso que eu tô falando, tá? Mesmo porque, gente, a gente é pai, né? E como pais, a gente tem responsabilidade em guiar os nossos filhos, né? Ele ainda, seu filho de 2, 3, 4, 5 anos ainda não tá pronto para fazer escolhas alimentares. Então, a gente tem que estar lhe guiando. Então, não é largar a mão, não é ser permissivo, tá? Porque o que eu vejo às vezes, que existe para alguns pais, e isso não é um julgamento, porque eu acho que com muito, né? Com a maioria, comigo também às vezes. Mas parece que existe uma linha muito tênue ali, né? Entre ser controlador e ser permissivo, né? E aí o que acontece às vezes, que a gente vê, é que a gente tem pais que saem ali da posição de ser controlador e acabam indo para a posição de serem permissivos. Quando a gente fala em crianças que têm desafios alimentares, nenhuma das duas posições vão ser boas para o tratamento, vão ser positivas para o tratamento. Nem pais que querem controlar muito, controladores extremos, nem pais que são muito permissivos. Então, não é exatamente sobre isso que eu estou falando. É parar de obrigar o seu filho a comer, mas também não é largar a mão. Tipo, não come mesmo, vai comer o que quiser. Não é isso, certo? Deixa eu ver aqui se eu esqueci de falar mais alguma coisa. Não, certo. E aí, gente, o que é importante? A gente tentar ir ali na linha do meio, né? Qual que é a linha do meio, né? Entre estar permissivo e ser controlador? É a linha do respeito. E eu acho que isso é a base para o tratamento da seletividade alimentar, do desafio alimentar. O respeito e a gentileza. Certo? Independente se seu filho é seletivo, tem dificuldade, está passando por aquela fase da seletividade fisiológica, independente. Aliás, independente se seu filho é seletivo ou não, mas né, a gente está falando hoje sobre isso. Então, a base é o respeito, certo? O seu filho, ele é digno de ser respeitado. Todas as crianças são dignas de serem respeitadas. E a responsabilidade que a gente tem como pais não dá o direito pra gente de desrespeitar os nossos filhos. A gente está aqui para guiar e não para controlar, para violar. E por que eu tô dizendo isso, gente? Que é uma coisa que é muito importante. Toda vez que a minha criança tá ali no momento da refeição e ela não quer comer, mas eu obrigo ela a comer, então, não, vai comer sim. Então, abre a boca, abre com a colher, né? A colher assassina. Abre essa boca que você vai comer. Toda vez que o meu filho come sem vontade, obrigado, empurrado, ele tá colocando para dentro do corpo dele algo que ele não queria colocar. Então, assim, isso é uma coisa muito séria, que isso é uma violência. Eu tô tirando o respeito do meu filho, eu tô fazendo uma violência com ele. E a minha preocupação maior, gente, é que eu tô ensinando com esse tipo de comportamento pro meu filho a longo prazo.
né? Tá tudo bem ser violado por alguém que te ama. Porque eu tô colocando para dentro do corpo dele algo que ele não queria. Então, esse tipo de comportamento não é positivo. E eu acho que assim, se eu pudesse resumir a nossa conversa de hoje aqui em uma mensagem principal, acho que essa seria a mensagem. Eu nunca vou tratar seletividade alimentar com nenhum comportamento violento com meu filho. Certo? Então, não obriguem mais o filho de vocês a comerem. Não precisa disso. Não deixem o filho com fome, que eu já peguei muito paciente que chegou aqui falando pra mim, a profissional X falou que eu tenho que deixar ele com fome, porque aí ele vai ficar com fome e vai comer. Dependendo da criança, a gente não vai comer. Ela vai ficar sem comer. Então, não é esse o caminho, deixar com fome. E nem desmamar, né? Para os menorzinhos, que eu já também peguei alguns pacientes que me trouxeram, que tiveram orientações de profissionais que tinham que parar de dar peito. Seu filho não come porque você dá peito o dia inteiro. Desmama. Não é esse o caminho. Violência não é o caminho para tratar seletividade. Os nossos filhos são dignos de respeito. Inclusive, o que pode acontecer, que às vezes, a gente vai falar das causas daqui a pouco, se eu tenho ali uma criança, né, o meu filho, meu bebê, minha criança tá ali de 18 a 24 a 36 meses, passando por aquele período que a gente tem aquela fase comportamental muito intensa, né, que o meu filho busca muito por autonomia, e isso reflete ali no comportamento alimentar dele. Então, se eu tenho essa fase que ele tá precisando ter mais autonomia, eu não respeito essa fase, enxergo isso como ele não tá comendo e começo a ser muito controlador, tendo esses comportamentos mais de violência, isso pode fazer meu filho evoluir para uma seletividade de verdade. Certo? E, gente, olha, mães, né, que eu vi que só mulheres entraram até agora, mas mães e pais que talvez possam assistir essa conversa que a gente tá tendo. Quando eu digo isso, não é pra apontar o dedo pra ninguém, né, e falar que a culpa é de vocês. Não é isso, não é. De verdade, juro que não é, tá? Eu tô aqui pra trazer uma nova perspectiva, um novo olhar. Porque a gente, você, né, você mãe, você pai que possa estar assistindo, talvez você vó que vai assistir em algum momento, foi criado dessa maneira. A gente às vezes só replica o que a gente vivenciou, o que a gente aprendeu. E não é porque eu quero fazer conscientemente uma violência com meu filho, né? Mas se eu fui tratada desse jeito, talvez eu só aprendi a fazer isso. Então, hoje aqui, eu vim nessa conversa para trazer um novo olhar para vocês, tá? Não é de jeito nenhum para apontar meu dedo e falar que vocês são as culpadas. Não é. Porque eu também sou mãe e eu super sei como que é. Combinado? Mas quero trazer esse olhar. E quero muito, muito, muito que vocês comecem a trabalhar esse olhar em vocês. Para tudo, na verdade, na maternidade. Mas hoje a gente está falando sobre dificuldade alimentar, certo? Então a gente já falou que a primeira coisa que a gente faz quando meu filho não come é parar de obrigar ele a comer. É tratar ele com gentileza e respeito, certo? Outra coisa que é importante também. Então a gente falou muito que obrigar a comer, deixar com fome. Então essas frases eu também vou falar elas bem resumindo, que eu quero que fique na cabeça de vocês. Não, o que não fazemos para tratar essa seletividade? Deixar com fome, desmamar, obrigar a comer, comer com tela, tipo, ele não come sem tela. Só come se eu botar o celular e ficar enfiando a comida na boca dele. Isso não tá, certo? O que mais que eu deixei aqui? Alguma outra coisa? Acho que comer chorando. Comer chorando também é um clássico, né? Criança não quer comer, a refeição vira aquele momento de estresse. A mãe que estava tentando manter-se calma, né, na paz de Deus, perde a calma e vira aquele, todo mundo começa a chorar, a criança é obrigada a comer chorando. Gente, isso não é o caminho, tá? Isso não é positivo para tratar seletividade, certo? A gente só
piora, a gente só piora a seletividade, né? A gente pode resolver o problema a curto prazo, ali na hora, né? Que é, o meu filho não come, eu obrigo a comer, ele come. Mas a longo prazo a gente não resolve a seletividade em si, certo? Vamos lá. E aí, por quê? Agora sim, a gente vai entender as causas dessa seletividade. Por que que obrigar meu filho não resolve, não trata a seletividade? Quando a gente tem uma criança que tem dificuldade ou seletividade, o que acontece ali, por algum motivo, que é aquela parte de baixo do iceberg, né, que tem dentro da água, que a gente vai investigar, mas por algum motivo existiu uma quebra no elo de confiança entre a criança e o alimento, certo? Isso pode ter acontecido desde a introdução alimentar, tá? Então isso pode já ter um histórico ali, começou a acontecer há muito tempo, dependendo da idade da criança. Mas por algum motivo existiu uma quebra de uma relação de confiança entre a criança e a comida. Nesse sentido, comer passa a não ser mais confortável, não ser mais gostoso, não ser mais seguro. A criança enxerga o comer dessa maneira. Por isso que ela recusa. Entendeu, gente? Olha só que olhar mais gentil que a gente começa a ter entendendo isso. Ela não sente, ela não tem as sensações igual você, mano, na hora que você come. Entendeu? Por isso que ela recusa. E aí, gente, quando a gente fala das causas, então, gente, tudo bem, mas por que acontece essa quebra, né, desse elo de confiança? Pode ser por vários motivos. E aí a gente vai investigar isso junto com o profissional. Por isso que é importante também a gente ter os profissionais do nosso lado para ajudar essas crianças. Mas, por exemplo, só para vocês entenderem o exemplo que eu tô dando. Uma criança, e olha como às vezes isso começou já há muito tempo atrás. Uma criança que nasceu prematura, seletivas, porque ela já aprendeu desde o início da vida que comer causava algum desconforto. Por exemplo, uma criança que teve algum problema gastrointestinal no início da vida, uma esofagite, ou até que tem agora, né, no contexto atual dela, uma esofagite, um refluxo, uma gastrite, uma criança que tem muita constipação, intestino muito preso. Tudo isso, gente, vai trazer desconforto para ela comer. Por exemplo, uma criança que tem esofagite, ela vai sentir dor quando ela comer. Uma criança que tem gastrite vai sentir dor. Uma criança que de repente tá ali bem, comia super bem, de repente começou a ter uma verminose, tem dor de barriga, não vai querer comer porque dá dor. Entende, gente, o que eu tô falando? Que a recusa é um sinal, e quando a gente começa a entender o que tem por trás, fica muito mais claro pra gente. Então essas crianças, elas quebraram o elo de confiança. Comer se tornou ruim, porque dá dor. E ela não quer sentir dor, então ela vai recusar. Entendeu? Que mais, gente? Alergias, crianças alérgicas, né? Geralmente, principalmente quando tem uma alergia alimentar envolvida no processo. São crianças também que podem ter mais risco de recusa alimentar, né? Porque comer, de novo, se torna perigoso, né? Intuitivamente, isso tudo é inconscientemente, a criança não faz conscientemente isso, né? Em alguns casos pode até fazer, mas também tem um papel ali de inconsciente, do tipo, eu tenho uma alergia alimentar, comer se tornou perigoso, então eu vou começar a recusar, tá? Que mais, gente, de causa que eu posso trazer para vocês, e aí vocês vão ficando de olho aí também com as crianças de vocês, né? Peraí, vamos lá. O que mais? Legal. Alterações em arcada dentária pode também trazer desconforto. Alterações motoras, quando as crianças têm... O que a gente tem que pensar, gente? Quando a gente fala em comer, assim como amamentar, não é algo intuitivo. No sentido de a criança nasce sabendo fazer.
Para a criança, aprender a comer é algo extremamente complexo, muito complexo. Porque envolve a habilidade dela aprender a mexer essa musculatura aqui da boca, para abrir a boca, para mastigar, essa musculatura de cervical para engolir. Se a criança está comendo sozinha, essa parte motora de agarrar e levar a comida na boca. Fora que no momento que ela pega a comida, ela já começa a ter sensações. No momento que ela põe perto do rosto, já começa a ter sensação e na boca também. Então, é algo extremamente complexo se a gente vai pensar em sistemas que são ali acionados, que fazem parte de comer. Então, é algo complexo. Se eu tenho qualquer comprometimento nessa parte motora aqui, pode ser que fique ruim, desconfortável para a criança comer. Se a criança tem alguma alteração nessa parte muscular, por exemplo, pode ser ruim para ela engolir, não vai querer comer. Se a criança tem alguma alteração em arcada dentária, se a criança tem alguma alteração na língua, então, por exemplo, quando eu estou atendendo uma criança que tem dificuldade alimentar, eu sempre pergunto para a mãe, como foi a amamentação? Teve algum desafio na sucção? Porque se a mãe falar, ai, foi difícil, não queria pegar de jeito nenhum, não conseguia pegar, sugar direito, eu já vou ter um olhar diferente para essa parte de língua e essa parte da musculatura da boca. Se isso não está bem desenvolvido, como que a criança vai ter conforto para mastigar e engolir? Entende? De novo, não é só sobre não comer quando a gente tem uma criança que é seletiva. Tem muito por trás. Por isso que a gente tem que ser respeitoso e gentil. Além disso, a gente também tem como causas de seletividade, né, de recusa alimentar, alterações ou disfunções sensoriais. E aí, pode ser porque é próprio da criança, ela nasceu com alteração, né, com desafio nessa parte sensorial. O que é, gente, essa parte sensorial? O que eu estou dizendo quando eu falo sobre isso? É o sistema que inclui todas as sensações que a comida traz quando a gente come. Então, é desde eu escutar o barulho de eu comendo, é uma textura, é uma temperatura, é um cheiro, a sensação que eu tenho quando eu pego esse alimento com a mão, a sensação que a minha criança tem quando coloca na boca, tudo isso é parte sensorial. Existem algumas crianças que têm alterações no desenvolvimento dessas partes sensoriais. Então, por exemplo, crianças autistas, é muito comum ter alteração sensorial. Então, são crianças que sentem muito mais intenso, por exemplo, o barulho de um crocante. Então, é criança que não vai querer comer o crocante, porque às vezes aquele barulho incomoda ela. Ou o cheiro de um feijão cozinhando, ela sente muito forte aquele cheiro. Então, ela não vai querer comer aquilo, porque aquele cheiro é muito forte e causa desconforto para ela. Ou crianças que não foram bem estimuladas na introdução alimentar. E aí entra o papel de uma introdução alimentar bem conduzida para prevenir a seletividade. A gente tem uma janela, que a gente fala que é a janela sensorial, que começa dos 6 meses e vai mais ou menos até 18 meses, né? Que é quando eu tenho um desenvolvimento dessas partes todas que eu acabei de falar relacionado com as sensações bastante importante. Se eu não estimulo isso de um jeito legal com os alimentos, eu não crio repertório para mais para frente, quando eu entrar naquela parte ali dos 18 a 24 meses, que eu falei já, que é a seletividade fisiológica, que essa janela já fechou, meu bebê não tá tão aberto para as novas sensações. Se eu não fui bem estimulado antes, tem muita chance de eu ficar seletivo aqui também. Então, por isso que na consulta da introdução alimentar eu falo 200 milhões de vezes. Expõe o bebê à temperatura, cheiro, deixa pegar, se sujar e tal, porque isso vai estimular eu ter um bom desenvolvimento da minha parte sensorial para quando eu chegar lá na frente, depois de 18 meses, depois de 24, que a minha janela fechou, isso já está muito bem desenvolvido no meu bebê e eu não vou ter desafio, certo? A gente tem essa parte sensorial também e como a última causa da seletividade, como a última causa que está lá embaixo da água, quando a gente pensa no iceberg, traumas emocionais. E aqui também pode entrar tudo isso que eu acabei de falar.
daqueles pais que são muito controladores, que obrigam a criança a comer. E isso, gente, quando eu falo de obrigar a criança a comer, eu tô falando já em crianças que têm recusa, que não quer comer mesmo, mas em crianças desde lá da introdução alimentar, né? É muito importante a gente alinhar as nossas expectativas como pais, né? Porque às vezes o que a gente quer que o nosso filho coma não é necessariamente o que ele precisa comer. E aí, quando a gente não tem isso bem alinhado, de novo, eu entro no desrespeito. Porque eu quero que meu filho coma o pratinho todo. Porque eu quero que meu filho coma isso aqui agora. Eu tô de novo violando ele. E isso pode criar traumas que pode piorar mais ainda o processo, certo? É um assunto tenso, né? Muito tenso. Mas vamos lá, gente. E aí, pra gente falar mais na prática. Tudo bem, eu entendi tudo isso, a gente já tem esse novo olhar, né? Mas na prática, meu filho tá lá, meu filho não come. Já tá o caos instalado. O que eu faço? Então eu vou dar algumas dicas pra vocês, pra gente começar já a ajudar os nossos filhos. Vamos lá, deixa eu ver aqui só se eu esqueci de falar alguma coisa que é importante para vocês. Tá, vamos lá. Então, primeira coisa, como que a gente pode ajudar as nossas crianças que não comem? Com autonomia. Então, essa é a primeira coisa, gente. A gente vai começar aqui. Isso eu acho que... Ai, gente, desculpa, eu esqueci. Então, eu acho que foi. Fica apitando, né? Ninguém merece. Autonomia. Autonomia entra para todas as crianças, tá? Mas também ela tem um papel muito importante quando eu já tenho uma criança que tem desafio alimentar, certo? Tem uma frase, uma vez eu escutei de uma psicóloga aqui no Instagram. Eu achei essa frase maravilhosa. Então a frase é assim, e eu até escrevi porque eu peguei ela emprestada para mim. A frase... Oh, meu Deus. Pronto. A frase é: toda ameaça à autonomia gera resistência quando a gente fala em criança. Olha que frase maravilhosa. Eu achei linda essa frase. Então, toda vez que eu ameaço a autonomia da minha criança, ela vai ser resistente. E o que é uma recusa alimentar? É uma resistência para comer, né? Certo? Então, aqui a gente vai começar falando sobre autonomia. A autonomia é algo que é muito importante no tratamento da seletividade. Isso não significa, e eu vou falar isso de novo, tá? Que eu vou largar a mão. Eu desenvolver, estimular a autonomia do meu filho não é ser permissivo, não é largar a mão, não é falar, escolhe aí, faz o que você quiser, não é isso. Mesmo porque, gente, com uma criança seletiva, se eu tenho esse tipo de comportamento, que às vezes a gente vê, né? Às vezes os pais já estão tão cansados de tentar fazer o filho comer que larga a mão. Em alguns momentos, né? Mas se eu tenho esse tipo de comportamento de tipo, faz o que você quiser, é claro que a criança vai acabar indo para o ultraprocessado. E aí, quando eu tenho uma criança que tem recusa alimentar, tem desafio alimentar, consumir um monte de ultraprocessado piora mais ainda o ciclo, né? Porque se a gente for pensar, os alimentos que são ultraprocessados, eles foram desenvolvidos para serem gostosos. Então, inclusive a criança seletiva vai achar gostoso. E aí, quando ela come aquilo e faz um hiperestímulo na língua dela, ele é muito, muito gostoso e ela sente esse muito, muito gostoso, cada vez mais ela vai perdendo o interesse pelos outros alimentos, pelos alimentos naturais, que não causam esse hiperestímulo, que não são hipergostosos. Entendeu? Então, ele só piora o ciclo da recusa, porque quanto mais essa criança come ultraprocessado, mais ela vai querer. E isso falando só em questão de paladar, né? Que hoje a gente sabe também que, por exemplo, aditivos do tipo glutamato monossódico, que é um aditivo muito presente em alimento ultraprocessado, piora a ansiedade, piora a irritação. Imagina então, eu tenho já uma família que está estressada,
Uma criança que está ansiosa porque tem expectativa ali que precisa comer e não consegue. E aí ela come um monte de ultraprocessado e é mais ansiosa e mais irritada ainda por causa disso. Então, não é largar a mão. Autonomia não é largar a mão, tá? Quando eu falo em autonomia, é trazer a criança para participar de um processo que é dela, né? Nada mais justo do que isso. Não é verdade? A recusa alimentar ou melhorar a alimentação alimentar dessa criança é um processo que é dela. Então, é direito dela fazer parte desse processo. Então, a gente vai trazer ela para esse processo, tá? Além disso, gente, as crianças, os bebês, eles nascem inspirando autonomia. É lindo ver, porque eles já nascem com essa autonomia, parece que é até intuitiva, né? E a alimentação é um jeito maravilhoso da gente estimular e deixar eles terem essa autonomia. É muito maravilhoso isso. E quando eu digo isso, é autonomia para a criança. Por exemplo, comer sozinha, pegar o alimento, levar o alimento até a boca. Dependendo da idade da criança depois de 3 anos, principalmente, já pode se servir sozinha. Então, essa autonomia não vai tirar a responsabilidade dos pais e só vai ser positiva para o processo, certo? Maravilha. E aquilo também, né, gente? A gente quer muito que nossos filhos cresçam e sejam adultos que sejam autônomos, né? Eu, pelo menos, eu quero isso para minha filha, né? Então, como é que eu vou ensinar minha filha a ter autonomia se eu sou extremamente controladora e não deixo ela ter voz em nenhum momento do dia a dia dela, dos processos dela? Eu não permito nem ela comer sozinha porque eu não quero que ela se suje. Aí vai se servir, mas vai derrubar tudo fora. Não. Vai beber água sozinha, mas meu Deus, ela vai se molhar inteira. Gente, o que acontece com uma criança que não é ensinada a ser em ter autonomia? Que adulto que ela vai ser? Então, a gente tem que deixar. A autonomia é um grande aliado no tratamento da seletividade, certo? E aí, gente, eu vou trazer essa criança para participar desse processo, né? Lembra que eu falei? Ai, gente, tem que passar rápido, né? Agora que eu vi que a gente já tá quase em 45 minutos de conversa. Lembra que eu falei que quando eu tenho uma recusa, provavelmente aconteceu alguma coisa, que aí eu falei lá das causas, que quebrou um elo de confiança entre a criança e o alimento. Então eu tenho que aproximar minha criança, eu tenho que aproximar meu filho de novo do alimento, para que seja reconectado. Eu tenho que reestruturar esse elo de confiança. Eu tenho que ensinar para o meu filho que comer é seguro de novo, que comer pode ser gostoso, que comer não é perigoso, que comer é confortável. Então a gente tem que aproximar essa criança do alimento. E aí a gente tem várias maneiras de aproximar essa criança do alimento, né? Então quando eu tenho ali a fase ali de 3, 4, 5, até 8 anos, 8, 9 anos, a gente consegue aproximar a criança fazendo atividades lúdicas, brincando na brincadeira. Então, por exemplo, eu posso fazer carimbinho com vegetais, né? Com a própria cenoura, com a beterraba, a gente pode fazer formatos de estrelinhas, a gente pode fazer barquinho de banana, historinhas, e a banana é o telefone, castelinho, usando a comida. Então a gente tem que aproximar a criança desse alimento. Quando a gente está fazendo um tratamento com uma terapia alimentar, né, que a gente fala, a gente está tratando a seletividade, a gente sempre elege um alimento ali e a gente começa a fazer essas aproximações com um alimento de cada vez, né? Então, por exemplo, a gente analisa o que é mais confortável para a criança, o que ela aceita mais ou menos, e a gente vai, vamos estimular, por exemplo, a beterraba. Aí a gente começa, vamos fazer tinta com beterraba, então ela vai pintar usando essa tinta. Carimbo, vou pegar a beterraba,
fazer um formato de estrelinha. E aí eu vou carimbar, a criança vai pegar nessa beterraba. A gente pode fazer cabelinhos, né? Ralar a beterraba e vai ser o cabelinho de algum bonequinho. Então eu vou fazer brincadeiras para aproximar essa criança. Para de alguma maneira ela ter alguma relação legal, gostosa, divertida com esse alimento. Certo? Fora que a gente também tem outras maneiras de aproximar que eu acho incrível, né? Então, hoje em dia a gente perdeu muito, né? A gente mesmo adulto, né? Com essa vida mais corrida, com os processados, a gente perdeu muito essa proximidade com o alimento, né? E aí às vezes as crianças não têm, né? Porque a gente também não tem, enfim, a dinâmica da família muda muito. Mas trazer essa criança de novo, então levar a criança na feira, né? Para ela conhecer o alimento, para ela ajudar a escolher os alimentos. Gente, as crianças amam ir na feira, é muito legal, sabe? É muito, muito legal. Porque é muito gostoso, elas amam ir na feira. E aí, se a criança tem um carrinho pequenininho, ela pode levar o carrinho, ajudar a escolher o que ela vai comer. Esse processo de aproximar ela ajuda. Gente, é incrível, ajuda muito a criança a aceitar depois o alimento. É muito diferente a criança ir na feira, escolher o brócolis, botou o brócolis dentro do carrinho dela, chegou em casa, ajudou a mãe a guardar esse brócolis na geladeira. Na hora que foi fazer o brócolis, ela foi lá, pegou na geladeira, ajudou a lavar esse brócolis. A chance dela comer esse brócolis é infinitamente maior do que se só esse brócolis aparecesse num garfo voador na boca dela. Juro, gente, pode acreditar em mim. Eu aproximei, eu criei um vínculo com essa criança antes de oferecer para ela. E outra coisa que eu quero que vocês tenham em mente, que é aproximar a criança do alimento não significa comer. Comer, às vezes, vai ser uma etapa que vai acontecer mais pra frente. Essa criança vai ter que ficar muito perto desse alimento, brincar muito com esse alimento para aceitar e experimentar, dependendo ali da causa que faz ela ser seletiva, tá? Mas aproximar é algo que a gente precisa fazer. E, gente, conversa, escuta suas crianças, porque às vezes eu já vi criança que sabia até falar o que estava sentindo, tipo assim... eu não quero comer porque eu tenho medo de experimentar. Então ela sabia falar o que ela estava sentindo. Eu não quero comer porque a hora que eu como, eu acho estranho comer isso. Aí a gente vai perguntando, estranho o quê? O que você acha estranho? É na boca estranho? É o cheiro? Tem criança que sabe te sinalizar por que ela não come. E isso ajuda muito a gente a entender o que está lá embaixo da água do iceberg, lembra? Certo? Mas escuta, criança, escuta. Às vezes, como eu falei, pode até ser um sinal de alguma condição que ela está tendo ali no momento. Ela está mais constipada, às vezes uma verminose, igual eu falei, uma infecção de urina, não quer comer porque está desconfortável. Escutem as crianças de vocês. Além disso, a gente também tem outras técnicas que a gente pode usar que eu acho fantásticas. Então, por exemplo, as associações. E isso tudo, gente, de novo, eu vou falar isso 30 vezes. Meu Deus, já tá quase uma hora de live. 30 vezes porque eu quero que fique na cabeça de vocês. Tem que ser combinado com a criança. A criança tem que estar fazendo parte do processo, tá? Não é você, mãe, que vai decidir. Não, hoje vai comer maçã, porque eu quero que coma maçã. Não é assim. A criança faz parte do processo que é dela de melhorar a alimentação, tá? E aí vocês podem combinar ali com a criança que alimento que a gente vai tentar aproximar. E aí eu gosto muito de fazer associações do tipo, um alimento que é muito confortável para a criança comer, que está lá na lista daqueles alimentos que ela já come, e trazer um alimento que ela às vezes recusa. Por exemplo, uma maçã com chocolate. A criança ama Nutella. Tá, então vamos tentar primeiro comer uma maçã com Nutella? Comeu maçã com Nutella, maravilhoso. Ela comeu maçã. Isso já vai ajudar ela a criar um repertório para em algum momento ela comer uma maçã sozinha. Esse é um jeito que a gente pode fazer. Um outro jeito é fazer um estiramento, né, que a gente fala, de um alimento que já é habitual dela para um alimento que a gente quer introduzir. Então, por exemplo, a criança ama nuggets.
e eu quero introduzir a cenoura. Será que eu não consigo fazer um nuggets de cenoura? Então eu peguei um alimento que era já do hábito e fiz um estiramento, e vai ser uma textura parecida, uma cor parecida, mas com um leve sabor diferente, para um alimento que eu quero que ela coma. Que eu quero não, né? Que foi combinado, que a gente vai introduzir. Então dá pra gente fazer isso também, que é bem legal, tem efeitos bem bons na prática. E tem uma outra técnica que eu também gosto bastante, que são as migalhas, né? E eu acho muito legal falar essa técnica das migalhas, porque alinha um pouco as expectativas dos pais. Para uma criança que não come nada, experimentar um pedacinho que seja, já é uma super evolução. Imagina, gente, existe, né? Nas consultas eu sempre mostro, existe a escada do comer, né? E aí a gente sobe esses degraus. Experimentar um pedacinho é um dos caminhos pra gente chegar lá em cima, que é comer efetivo. Se essa criança comeu um pedacinho, então eu pego o alimento ali que eu quero introduzir e deixo ele bem pequenininho. Ela vai comer uma porção mínima. Às vezes é muito mais fácil ela comer um pedacinho de brócolis naquele momento do que ela comer um prato, claro que é. E aí eu vou criando esse elo de confiança de novo. Ela vai comer uma migalhinha, deu pra comer. Não foi tão desconfortável. Comi migalhinha e fiquei nessas migalhinhas por um tempo. Tá legal, não senti desconforto. Será que a gente não consegue aumentar um pouquinho esse tamanho de pedaço? E eu vou aumentando gradativamente até chegar, por exemplo, numa arvorezinha de brócolis. Isso também é uma técnica bastante legal também que a gente pode usar com as crianças. Mas, gente, e aí, eu não sei se vocês perceberam, tudo que a gente usa são técnicas que não vão fazer o seu filho que não come comer um prato do brócolis ou do alimento que você quer que ele coma de uma vez. Então, quando a gente fala em meu filho não come, meu filho tem dificuldade alimentar, meu filho tem seletividade, é um trabalho de formiguinha. E é um trabalho que a gente tem que entender que é construído a longo prazo. Eu preciso melhorar a relação que ele tem com o alimento, para que a longo prazo ele não seja um adulto que, quando tiver autonomia, né, quando cuidar da própria vida, não vai comer nada disso. Esse é o objetivo principal. Então a gente tem que ter muita paciência ali, gentileza, respeito, amor, e entender que não é um evento. Então, seu filho não vai dormir sem comer nada e no outro dia vai acordar comendo um prato de brócolis. É um processo, é uma caminhada que vai sendo percorrida, é um processo que vai sendo construído. E para isso, gente, é importante que a gente tenha ajuda de profissionais. Então, por exemplo, há uma nutri, porque às vezes a gente tem uma deficiência alimentar que piora uma deficiência nutricional que piora esse processo. Então, a gente tem que entrar talvez com um suplemento para ajudar. Dependendo ali da causa que está levando essa recusa, a gente tem que ter o acompanhamento de uma fonoaudióloga, de um terapeuta ocupacional, se eu tenho muita questão com a parte das sensações, uma parte sensorial, se eu tenho, igual eu falei, crianças que são autistas, tem essa parte muito mais sensível, então eu preciso ter uma terapeuta ocupacional. Às vezes eu preciso do dentista, se eu tenho algum problema na arcada dentária. Às vezes eu preciso de uma psicoterapia, se há algum processo de trauma que essa criança passou. Então, o tratamento e a ajuda dessa criança nunca vai ser sozinha. A gente sempre vai precisar de ajuda de profissionais. Mas a mensagem que eu quero deixar é principalmente essa. Com gentileza, com respeito, com paciência, com carinho, entendendo que é um processo que vai sendo construído. Certo, gente? Ufa! É muita coisa, né? É um assunto denso para se falar. Mas acho que é isso, gente. Eu espero de coração ter contribuído,